Deus, eu cumprimento os amados irmãos na santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o evangelista Daniel, do canal Daniel Juliano, para novamente levar a palavra de Deus para o teu coração, para a tua alma. Mas antes de entrar na palavra, já gostaria de pedir para você compartilhar este vídeo, que você venha se inscrever no meu canal, para que o meu canal venha crescer, mais e mais. Também venha dar o seu like, para me ajudar também. E desde já vamos entrar na santa palavra do Senhor. Encontra aqui no livro de capítulo 3, aliás, capítulo 4. Capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado teve fome. Maravilha, nós vemos aqui na palavra do Senhor, uma das passagens mais lindas, irmãos, uma das passagens mais grandiosas. Aqui nós vemos, o Deus Filho, cheio do Espírito Santo, que é o Deus Espírito Santo. Aqui, antes dele chegar, aqui nesse capítulo 4, antes disso ele precisou ser batizado nas águas. Para quê? Para se identificar com a raça humana, para se identificar, com as falhas dos seres humanos, as fraquezas dos seres humanos. Porque Jesus ele não precisava batizar, porque Jesus ele não tinha pecado, ele não tinha nenhum tipo de iniquidade, nenhum tipo de coisas, aleluia, ao qual ele praticou. Ao contrário, Jesus era o Deus Todo-Poderoso em forma de ser humano. Mas por que ele fez isso? Para se identificar, aleluia, com a raça humana, como se, não que ele era um pecador, mas se colocando no lugar do pecador. E ali, quando ele foi batizado nas águas, automaticamente, diz a palavra de Deus, ele foi batizado, aleluia, com o Espírito Santo com fogo. Ou seja, o Deus Filho recebeu o batismo do Deus Espírito Santo. E nesse capítulo 4, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo, e ali ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Ou seja, ele não foi levado para o deserto, porque ele era um pecador. Ele não foi levado para o deserto porque ele cometeu um pecado, ou ele cometeu uma coisa errada, não. Ele foi levado ao deserto para quê? Para que ali no deserto ele viesse a ter uma intimidade com Deus Pai. Ou seja, naquele momento ali no deserto, quem que estava ali? Estava o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ali numa intimidade. E Jesus, em forma de ser humano, que ele veio em carne para se identificar com a fraqueza humana, com os defeitos humanos, ali ele fez um jejum de 40 dias, 40 dias e 40 noites. Ali ele não comeu nada, ele não bebeu nada, e ali ele estava sendo provado ali no deserto. Antes dele praticar, aleluia, o seu ministério, antes dele pregar a palavra de Deus, antes dele realizar o primeiro milagre, a primeira coisa que ele fez foi ir ao deserto para ser provado, para ter uma intimidade, para ter uma comunhão com o Pai. E depois disso, a Bíblia diz que depois que ele entregou o seu jejum, a Bíblia diz que os anjos veio servir ao Senhor. E ali ele comeu, ali ele bebeu, Por quê? Porque o inimigo, naquele momento, também começou a tentar Jesus. Porque enquanto Jesus estava jejuando, enquanto Jesus estava ali, aleluia, consagrando, o diabo não podia chegar perto dele, porque ele estava ali cheio da unção, cheio do poder. Mas depois que Jesus entregou o jejum, ele estava com o seu corpo debilitado, o seu espírito estava forte, a sua alma estava forte, mas o seu corpo estava debilitado. E o inimigo começou a tentar Jesus. Começou, Senhor, se você é o Filho de Deus, então, faça que esse pão, essa pedra se transforme em pão. E Jesus não fez a vontade do diabo. Ah, mas se você é filho de Deus, se jogue desse pináculo até ali, se joga do pináculo até o chão.
A Bíblia, aí ele citou a Bíblia, o inimigo citou a Bíblia dizendo: aos seus anjos dará ordem para que não tropece nenhuma pedra. E Jesus não fez a vontade do inimigo, mesmo no deserto, mesmo ali, aleluia, naquele deserto, ele não fez a vontade do inimigo. E por último, o inimigo falou assim: ó, se você é o filho de Deus, né, primeiramente levou ele num grande monte, e ali naquele monte ele mostrou todos os reinos do mundo, toda a riqueza, e disse para Jesus: Jesus, se você é o filho de Deus, dobre o teu joelho aqui e me adora por um instante, e darei tudo isso para você. E Jesus não fez a vontade do maligno. Ou seja, Jesus, ele estava no deserto, mas ele não fez a vontade do inimigo. Em compensação, se você olhar, aleluia, lá em Gênesis, né, quando Eva foi tentada no paraíso, Adão foi tentado no paraíso, ali ele vivia, ali ele comia o que podia comer, eles comiam do melhor, eles bebiam do melhor, eles faziam, aleluia, coisas, aleluia, maravilhosas ali, eles viviam uma vida maravilhosa ali no paraíso, e foi tentado pelo inimigo, e eles caíram no paraíso, né? No meio, aleluia, daquele lugar lindo, bonito, aonde eles tinham de tudo. E Jesus não, Jesus ele foi tentado no deserto, e ali no deserto ele estava passando por privações, mas mesmo assim Jesus, ele não caiu em tentação. Talvez minha irmã, meu irmão, você está num deserto, você está passando, aleluia, por um deserto, mas esse deserto, aleluia, que você está passando, não é para você morrer no deserto, não é para você, aleluia, murmurar, não. É Deus que quer ter uma intimidade contigo, é Deus que quer ter um encontro contigo nesse deserto, porque no deserto é lugar de solidão. No deserto é lugar de intimidade com Deus Pai, porque no deserto não existe nada, no deserto não existe comida, não existe água, no deserto não existe nada, aleluia, para você, não há nenhuma distração para você. No deserto você não tem um computador, no deserto você não tem, aleluia, uma rede social, não, ali é você e Deus. E você não está entendendo, meu irmão, minha irmã, que esse deserto que você está passando é Deus querendo ter uma comunhão, uma intimidade contigo. E Ele quer te abençoar, Ele quer, aleluia, te fortalecer, Ele quer te dar, aleluia, o Espírito Santo dEle, para que você venha ser cheio, para que você venha transbordar do poder da unção e da glória do Espírito Santo de Deus, para que você possa fazer a obra de Deus, para que você possa fazer a vontade de Deus. Porque Jesus, ele não fez nada antes de ser batizado com o Espírito Santo e antes de passar pelo deserto. Jesus, ele só começou, aleluia, o seu ministério depois disso. Depois que ele foi batizado com o Espírito Santo e depois que ele passou pelo deserto. Assim também você também está passando pelo deserto, porque Deus, ele tem um ministério na tua vida. Deus tem algo tremendo para fazer. Então não murmure, não olhe para a situação, não olhe para a circunstância, mas olhe, aleluia, para Jesus, porque depois desse deserto, depois, aleluia, desse vale, você vai ver coisas grandiosas, você vai ver coisas tremendas e maravilhosas. Amém? Receba a palavra de Deus para a tua vida. Soberano Deus, eterno, divino e majestoso Pai, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor visita essa irmã, esse irmão que está passando pelo deserto, está passando pelo vale, que eles venham ter um encontro contigo, meu Deus, que eles venham ter uma comunhão contigo, que eles venham entender, meu Pai, que esse deserto, que esse deserto ao qual eles estão passando, meu Pai, nada mais é do que uma escola ao qual eles vão aprender a ter comunhão, para que eles venham aprender, dê uma intimidade contigo, Senhor. Dai força, dai graça. Meu Deus, essa irmã que tem um ministério, ajuda eles a cumprir, meu Pai, aquilo ao qual o Senhor chamou, Senhor. E crendo na oração da fé, eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém, irmã? Toma posse da palavra de Deus e atravesse esse deserto, louvando e adorando o nome do Senhor.